Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui então no nosso módulo de estruturas lógicas. Dentro desse vídeo, eu vou falar com vocês aí um pouquinho sobre a tabela verdade do não. Vamos lá. Tabela verdade do não. Professor, que história é essa de tabela verdade? Não estou entendendo que jogada é essa não. Pessoal, lembra que eu falei com vocês no nosso bloco anterior que quando eu tiver ali a presença dos conectivos, do e, do ou, do sim, então, que é como se de alguma forma eu estivesse marcando a ideia do cálculo lógico, igual lá na matemática, palavras, né? Mais, menos, vezes, elas não passam a ideia de cálculos matemáticos. Então aqui dentro da lógica proposicional, a gente vai ter o e, o ou, o sim, então, o se, somente se, e o próprio não, como se fossem elementos que vão marcar para mim a ideia de algum cálculo. Na matemática, para você isso hoje é muito natural, mas na matemática, por exemplo, se eu pegar um número negativo e multiplicar por um número negativo, você já sabe, não sei se um dia você entendeu por que ou não, mas você já sabe que se você fizer lá na matemática menos vezes menos, que aquilo tem que dar mais. Que se você fizer mais vezes menos, que aquilo tem que dar menos. Que se eu pegar uma potência que tem a base negativa e expoente ímpar, que o resultado tem que ser negativo. Então isso tudo já está muito bem construído, ou teoricamente deveria estar, lá na matemática. Então cada operação, é isso que eu preciso que vocês entendam, cada operação ela segue uma linha de raciocínio, ela tem uma regra já pronta. Dentro da lógica proposicional, o caminho é rigorosamente o mesmo. Como esses elementos passam a ideia de operações, cada operação tem a sua vida própria, cada conectivo tem a sua personalidade. Então quando eu falar com vocês sobre tabela verdade do não, tabela verdade do e, tabela verdade do ou, é porque eu vou estar falando sobre a tabuada. É uma regra que você vai ter que guardar, justamente para que aí do outro lado você pare de achar que tem que ficar adivinhando tudo. Ah, tem lá uma frase que tem um e, deixa eu tentar adivinhar aqui o que eu acho que vai acontecer. Não tem nada de adivinhação, esse aqui é o grande barato, essa aqui é a magia da coisa, gente. Eu tenho regras para seguir. E o que eu vou começar a fazer com vocês aqui então nesse e nos próximos blocos é justamente mostrar para vocês qual que é a regra, qual que é a linha de raciocínio, qual que é a personalidade de cada conectivo, para que a partir daí você não tenha mais que ficar tentando adivinhar nada aqui do ponto de vista lógico, do cálculo lógico, perfeito? Então sobre a ideia do não, o que vai acontecer é o seguinte, vou te dar aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui, por exemplo, com a sentença 2 é par. Se eu pedir para você negar que 2 é par, essa que está aqui é uma negação possível. Tá vendo? Olha, dizer que 2 não é par. Então tenta observar qual foi a jogada aqui. Eu tinha uma sentença que dizia que 2 é par. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar que o 2 é par. Para negar, foi fundamental negar basicamente o quê? Negar basicamente o verbo, dizendo que o 2 não é par. Eu preciso então que você fique atento aqui ao fato de que, para você negar que o 2 é par, você não vai virar e falar para mim que... Você não vai trocar para mim o número, você não vai virar e falar para mim que... Ah, eu quero negar que o 2 é par, então eu vou falar que o 2 é ímpar. Apesar de que aqui de qualquer forma ia dar certo, mas... O que eu preciso que você entenda basicamente, num primeiro momento, sobre negação, é que para negar uma sentença, principalmente uma sentença simples, que é por onde a gente vai começar a navegar, basta você negar o verbo, certo? Negando o verbo mais importante da frase, você vai ter desmentido aqui o que foi colocado como ideia principal. E, conforme a gente viu no bloco anterior, a negação ela pode ser representada pelo tio ou até pela cantoneira, certo? Então foi o que eu fiz aqui, olha. Enquanto a minha sentença P dizia que 2 é par, a sentença 2 não é par acaba sendo representada aqui com o tio seguido do P. E agora eu quero que você tente analisar comigo a questão do cálculo que eu estou te falando. Estou tentando te situar para a ideia de que, quando tem ali o conectivo, a gente tem uma espécie de cálculo. Então, determina para mim o valor lógico da sentença 2 é par. 2 é par é uma proposição que tem valor lógico V ou valor lógico F. Bom, 2 é par é uma proposição que tem valor lógico V, certo? Isso é verdade. Agora, determina para mim o valor lógico da sentença 2 não é par. 2 não é par, quando você me escuta falando isso soa para você como uma frase com valor o quê? Verdadeiro ou falso? 2 não é par, acaba sendo uma sentença falsa, certo? Pois bem, isso te causou algum trauma aí do outro lado?
Como assim, Brunão? Determinar para mim o valor dessas duas sentenças. 2 é par. Foi traumático para você dizer para mim que isso é verdadeiro? 2 não é par. Gerou algum problema aí? Bugou seu cérebro para você afirmar para mim que isso é falso? Se a sua resposta foi não, professor, tá tranquilo até demais, tô até estranhando. Se para você rolou tudo bem, então é sinal de que eu estou aqui realmente só para chegar e tentar organizar um pouquinho as ideias do que você tem na sua cabeça. Porque se para você isso aqui soa como natural, é porque você já sabe trabalhar com a tabela verdade do não. Como assim, professor? Moçada, a jogada aqui vai ser o seguinte. 2 é par. Isso daqui é verdadeiro. 2 não é par. Isso daqui é falso. Você está fazendo conta comigo, tá bom? Quando você chega nisso daqui, olha, 2 é par, isso é verdadeiro, isso aqui é falso, você está começando a fazer as contas lógicas que eu estou falando que a gente vai desenvolver aqui. E se você entendeu que o valor lógico dessa sentença é falso, é porque você está entendendo como que você opera com esse cara. Em outras palavras, você está entendendo aqui que a presença desse não fez com que essa sentença tivesse seu sentido alterado. E que com isso, o valor lógico acaba ficando o quê? Trocado. Posso dar um outro exemplo? Anota para mim aqui a sentença que diz que Brasília é capital do Uruguai. Brasília é capital do Uruguai. Nega para mim essa frase. Está dizendo ali que Brasília é capital do Uruguai? Desminta para mim essa sentença. Quando eu for negar essa sentença, eu vou dizer então que Brasília não é capital do Uruguai. Perfeito? Deixa eu te falar uma coisa. Não é para você desmentir a sentença dizendo que Brasília é capital da Argentina, que Brasília é capital da Itália. Ah, professor, posso desmentir dizendo que Brasília é capital do Brasil? Não. Eu posso desmentir dizendo que Montevidéu é capital do Uruguai? Não. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é para você mexer com os personagens da história. Não é para você mexer com Brasília, não é para você mexer com Uruguai. Para você desmentir, basta você negar simplesmente o quê? O verbo, ok? Está dizendo ali que Brasília é capital do Uruguai, você vai desmentir dizendo para mim que Brasília não é capital do Uruguai. Perfeito? Agora vamos lá. Sobre a questão do valor lógico, porque aqui, vamos tentar entender o seguinte. Você fez uma coisa comigo, que é a questão da negação. Você aprendeu aqui, ou você está começando a pegar o jeito sobre como negar uma proposição simples. Estava dizendo que é capital. Para negar do ponto de vista lógico, basta eu afirmar que não é. Pronto. Agora vamos para cálculo lógico. Você vai fazer conta comigo. Brasília é capital do Uruguai. Qual que é o valor que eu trago para essa proposição? Essa proposição ela tem valor lógico V ou valor lógico F? Essa proposição ela tem valor lógico F. Perfeito? Beleza. E quando eu digo que Brasília não é capital do Uruguai? Dizer que Brasília não é capital do Uruguai, essa sentença ela tem valor lógico V ou valor lógico F? Ora, Brasília não é capital do Uruguai, é uma sentença que tem valor lógico V. É correto eu dizer que Brasília não é capital do Uruguai, certo? Então, de novo, tenta sacar o seguinte. Brasília é capital do Uruguai, isso era falso. Brasília não é capital do Uruguai, isso aqui é verdadeiro. O que acontece, de novo, é que essa palavrinha aqui, olha, ela tem o poder de alterar o sentido da frase. Se ela tem o poder de alterar o sentido da frase, ela tem o poder de alterar, então, o resultado, o valor lógico da frase. Com isso, então, você consegue compor comigo a tabela verdade do não. Se eu tiver uma proposição P, veja se você consegue entender, então, a jogada dessas tabelas verdade. Se você tiver uma proposição P pode ser o quê? Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Já a negação de P, se a minha P for verdadeira, a negação de P ela vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falsa. Se eu tiver uma proposição P que seja falsa, a negação dela vai ter que ser o quê? Vai ter que ser verdadeira. Olha, gente, isso aqui, eu espero honestamente que aí do outro lado tenha soado para vocês como algo muito simples. Mas vocês não têm noção do quanto que isso aqui é importante num curso e mais do que isso, numa prova de raciocínio lógico.
Porque a gente vai por vários momentos aqui ao longo do curso trabalhar com essa ideia. Ah, eu tenho uma frase que é V, então a negação dela tem que ser F. Ah, eu tenho uma frase que é falsa, então a negação dela tem que ser verdadeira. Se para você aí está soando como uma ideia natural, que bom, porque é isso mesmo que eu preciso, que isso aqui fique muito natural para vocês. Sobre as tabelas verdade, o que eu já antecipo é o seguinte, não tem como você sobreviver num curso de lógica proposicional sem ter conhecimento das tabelas verdade, porque é a mesma coisa de querer sobreviver lá nas aulas de matemática sem querer saber somar, subtrair, multiplicar e dividir, você não consegue sair do lugar, certo? Sobre negação, você vai ter que ter então em mente o seguinte, eu jamais vou desmentir uma verdade contando uma outra verdade. Eu não posso negar uma frase verdadeira com uma outra que seja verdadeira. Assim como eu nunca vou negar uma frase que é falsa contando uma outra mentira. Eu não desminto uma mentira tentando contar uma outra mentira. Para negar uma mentira, eu tenho que contar uma verdade. Para negar uma verdade, eu tenho que contar uma mentira. Tudo bem? Professor, tem como você me dar um exemplo aí de uma situação que possa aparecer em prova? Claro, posso colocar para vocês o seguinte, olha, se eu deixar indicado assim, olha, negação de 2 mais 3 igual a 7. Então vamos lá. Negação de 2 mais 3 igual a 7. Porque aí agora você vai começar a usar esse símbolo que está aqui. E aí, tenta se situar sobre o que está acontecendo aqui. Dentro do parênteses, você tem operação. Só que aqui você tem a operação o quê? Matemática. 2 mais 3 é igual a 7. Qual que é o valor lógico disso? 2 mais 3 igual a 7. Essa sentença você sabe lá da matemática que 2 mais 3 igual a 7, isso acaba sendo o quê? Falso. Então ótimo, você fez um cálculo matemático para chegar ao valor lógico do que eu preciso. 2 mais 3 igual a 7, isso é falso. Só que agora tem um símbolo que está aparecendo ali que você vai ter que começar a se acostumar com ele. E mais do que isso, você vai ter que começar a entender a lógica, a personalidade dele. O tio não é a ideia da negação? Qual que é a lógica, qual que é a personalidade do não? O não é aquele cara que chega e o que você estava pensando, com a presença dele, você passa a pensar tudo ao contrário. Não é ideia de negação, de oposição, de troca de valor. Então, se aqui dentro do parênteses eu tinha uma sentença que dizia que 2 mais 3 é igual a 7, como isso aqui é falso, com o não na frente, isso que daqui passa a ter valor lógico o quê? Isso aqui passa a ter valor lógico verdadeiro. Concorda comigo? Então a jogada é essa. Não é para você ficar, porque é aqui que muita gente às vezes se perde no início. Ah, esse não, mas aí como que eu vou ler isso? Não 2 mais 3 igual a 7? Fiquei perdido, professor. Não, não se perca não. O negócio aqui é o seguinte, você vai fazer conta comigo. Aqui você usa o seu raciocínio matemático. 2 mais 3 igual a 7, isso é falso. Sempre que agora, do ponto de vista lógico, eu colocar um tio, ou esse símbolo que está aqui, ó, que é o da cantoneira, na frente de um valor lógico, isso indica troca de valor. É como se eu estivesse querendo dizer para você o seguinte, olha, eu tenho algo que não é falso. Tudo o que não é falso acaba sendo o quê? Acaba sendo verdadeiro. Perfeito? Basicamente isso que a gente precisa saber sobre a tabela verdade da negação. Proposição P, se ela for V, eu desminto contando uma mentira. E se eu tiver uma proposição P que é F, eu desminto contando uma verdade. O que a gente vai fazer? A gente vai chegar num ponto aqui no curso em que a gente vai ter que avançar nas técnicas de negação. A gente está começando a ver aqui agora como que eu faço negação de proposição simples, que é basicamente negar o quê? O verbo da frase, certo? Então, sobre negação, a gente tem que ter noção inicial dessa tabelinha, da ideia de oposição de valores, e tem algumas leituras aqui que eu acho que é legal que vocês já comecem a se acostumar, porque podem aparecer em alguns enunciados de provas, tais como, vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu coloquei na sequência, olha, essas aqui. Não é verdade que, é falso que, não é o caso que. Vejam, eu coloquei para vocês aqui uma sentença que diz, hoje corri. Pessoal, se eu for pedir para vocês negarem essa sentença aqui, o mais natural seria você dizer para mim que hoje eu não corri. O combinado, não é que eu tenho sempre que negar o verbo? Então, se está dizendo aqui que hoje eu corri, para desmentir que hoje eu corri, eu poderia simplesmente afirmar o quê? Que hoje eu não corri. Só que aí,
Para que o seu examinador vai facilitar a sua vida se ele pode complicar um pouquinho, não é? Vão ter algumas situações em que os examinadores vão abrir mão de simplesmente usar o não e vão usar expressões tais como aquelas que eu coloquei ali para vocês. O não é verdade que, o não é o caso que, o é falso que. Então se eu digo para vocês, concentrem, que não é verdade que hoje eu corri. Ora, se não é verdade que hoje eu corri, é porque no fim das contas eu fiz o quê, gente? É porque hoje então eu não corri. Olha, não é verdade que hoje eu corri. Então é porque hoje eu não corri. Tá vendo que é equivalente àquela primeira negação que eu tinha colocado? Que é bem mais simples? Mas é o que eu estou falando. Para que o cara vai simplificar se às vezes ele pode dar uma complicada, não é? Essa ideia de jogar o não, por mais que não pareça, muitas vezes confunde a cabeça da galera. E aliás, por mais que não pareça não, porque a gente sabe, né? Quantas e quantas vezes você numa prova de múltipla escolha não vacila porque ele estava pedindo a incorreta e você não tinha lido isso? O exceto, que passa uma ideia, né, de tudo aquilo menos uma coisa, e a gente acaba não vacilando. Então, tudo que acaba trabalhando com a ideia da negação, da ideia da oposição, ela pode confundir. Então, ao invés de simplesmente negar que hoje eu não corri, ele poderia dizer que é falso que hoje eu corri. Se eu digo para vocês que é falso que hoje eu corri, é a mesma coisa que dizer que hoje eu não corri. Olha, não é o caso que hoje eu corri. É uma maneira despistada aí do cara pular fora. E aí, você correu hoje? Olha, não é o caso que hoje eu corri. Não é verdade que hoje eu corri. Para o cara simplesmente não chegar e falar que não correu, a gente pode utilizar esses termos, tá bom? Então se eu digo para vocês, Brasília é capital do Uruguai. Uma forma de negar bem direta seria dizer que Brasília não é a capital do Uruguai. Assim como eu posso dizer que não é verdade que Brasília é capital do Uruguai, que não é o caso que Brasília é capital do Uruguai, que é falso que Brasília é capital do Uruguai. Principalmente o não é verdade que e o é falso que, eles vira e mexe, vocês vão acompanhar com a gente aqui no curso, vocês vão perceber que vira e mexe, esses elementos aí surgem em enunciados de prova como um indicativo implícito do pedido de negação. Tá bom? E para a gente fechar aqui esse bloco, a gente vai então para a negação de símbolos matemáticos. Vou tentar verificar aqui como que eu nego esse símbolo, esse símbolo. Então, para início de conversa, vamos só combinar o seguinte. Esse símbolo que está aqui é o maior que, certo? Esse símbolo que está aqui é o menor que. Professor, que bom que você relembrou aí, porque realmente já tinha um tempinho que eu não estudava matemática, e eu não estava me lembrando mais dessa jogada aí de maior que e menor que. Na pior das hipóteses, lembrem-se que o maior que é aquele que quando eu faço o símbolo e faço um risquinho aqui, acaba surgindo um 7, e o menor que é aquele que quando eu faço um risquinho aqui, acaba surgindo um 4. Tá vendo aqui, olha, um 7 e um 4? Pois é, na pior das hipóteses, pensemos assim para não confundir o símbolo do maior e o símbolo do menor, ok? Bom, se eu pedisse para você negar esse símbolo aqui, como que você, intuitivamente aí do outro lado, pensaria na negação desse símbolo? Vamos colocar aqui para vocês uma situação para ver se fica claro. Pessoal, vamos dizer o seguinte, que para um aluno ser aprovado, ele tem que obter nota maior ou igual a 6. Perfeito? Aí, eu quero que você negue para mim essa ideia do maior ou igual. O que seria aqui a ideia de negar o aprovado? Vou negar que uma pessoa vai ser aprovada. Ora, se eu vou negar que uma pessoa vai ser aprovada, então eu vou dizer então que essa pessoa não vai ser aprovada. Ok? Qual que seria então a ideia da negação desse maior ou igual? Pessoal, por várias e várias vezes eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta em turmas presenciais e por várias e várias vezes eu obtive como uma resposta inicial para aqueles alunos que nunca tinham feito uma aula de raciocínio lógico que a resposta da negação do maior ou igual seria o menor ou igual. Que é muito natural, né? Inclusive pode ter sido a linha de raciocínio que você seguiu aí do outro lado. Professor, se eu tivesse que chutar numa prova, para mim, negar o maior ou igual seria usar o menor ou igual. Não é não? Não. Não é porque aí a gente gera um problema com esse igual. Tentem entender sem ficar decorando. Se eu coloco para vocês como condição que para um aluno ser aprovado, ele tem que ter a nota maior ou igual a 6,
para ele não ser aprovado, basta que ele tenha nota menor ou igual a 6, a gente gera um problema com isso, com aquele candidato que tivesse a nota exatamente 6, você concorda comigo? Quando eu falo de maior ou igual a 6, eu incluo o 6 nesse intervalo. Se eu falo do menor ou igual a 6, eu incluo o 6 também nesse intervalo. Então, um candidato que tivesse a nota exatamente 6, ele estaria o quê? Aprovado ou reprovado? Não, professor, aprovado, porque o cara é gente boa. Não. Do ponto de vista lógico, não valeria isso. Por isso que aqui a gente vai ter que ver a lógica da coisa de forma muito bem organizada. Se para o cara ser aprovado, ele tem que ter a nota maior ou igual a 6, para ele não ser aprovado, ele tem que ter uma nota necessariamente o quê, gente? Necessariamente menor do que 6. Não vale o menor ou igual, concordam? Se a condição para aprovação é maior ou igual a 6, o 6 está incluído nos aprovados. Então, nos não aprovados ficam todos aqueles que não são o 6, ou seja, todos os que fossem menores do que 6. Perfeito? Então aqui, ó, a negação do maior ou igual a 6 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o menor do que 6. Se eu tiver que desmentir o menor ou igual a 6, o menor ou igual a 6 vai ter que ser o quê? A negação do menor ou igual a 6 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o maior do que 6. A negação do maior que... A negação do maior que você acha que vai ser o quê? Suponhamos que eu colocasse para vocês aqui, ó, vamos trocar esse exemplo aqui rapidinho. Suponhamos que eu colocasse como condição que para o aluno ser aprovado, ele tem que ter nota maior do que 6. E não adianta forçar a barra não, hein? A condição é essa que está aqui. Para o candidato ser aprovado, ele tem que ter nota maior do que 6. Então, para ele não ser aprovado, ele teria que ter nota o quê? Ah, nota menor do que 6. Não, mas aí você gerou um problema para mim. E o cara que tirasse nota exatamente 6? Se você fala para mim que para ser aprovado tem que ser maior do que 6, e para não ser aprovado tem que ser menor do que 6, você cria um problema para mim com aquele cara que tirou exatamente nota 6. Ele está onde? Então, se para ser aprovado a nota tem que ser maior do que 6, para não ser aprovado tinha que ser o quê? Menor ou igual a 6. Isso ficou claro para você do outro lado? Então, a lógica seria essa, olha. A negação do maior teria que ser o menor ou igual. E assim agora, a gente vai fechando, né? A negação do menor teria que ser o quê? O maior ou igual. Como que você acha que vai ser a negação do diferente? Ah, professor, como assim a negação do diferente? Ó, pensa aí, aquilo que não é diferente tem que ser o quê, gente? Tem que ser igual, certo? Se não é diferente, é porque tem que ser igual. E aquilo que não é igual? Aquilo que não é igual acaba tendo que ser o quê? Acaba tendo que ser diferente. Pronto. Eis aqui o quadro de negação dos símbolos matemáticos. Que moçada, se você for parar para entender a lógica, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que o que a gente combinou agora há pouco sobre a negação. O que eu falei para vocês sobre negação de uma sentença simples? Nega o verbo. Nega o verbo. Vejam, se eu tenho lá para vocês a negação, por exemplo, eu quero negar que para ser aprovado a nota tem que ser, vamos supor que eu coloque para vocês que o número é maior do que 6. Né? A nota tem que ser maior do que 6. Para negar que o número é maior do que 6, basta você negar dizendo que o número não é maior do que 6. Não ser maior do que 6 implica ser o quê? O próprio 6 ou menor do que ele, certo? Então a gente continua seguindo o que a gente combinou agora há pouco, que é a negação do verbo simplesmente. Só que aí, igual eu falei, eu quero negar o que é diferente. Então aquilo que não é diferente tem que ser o quê? Tem que ser o igual. Na prática, porque aí aqui eu estou tentando te jogar para dentro do assunto para que você consiga criar significado do que a gente está falando. Mas o que na prática vai acontecer e que você vai ter que entender é basicamente o seguinte. Se eu tiver o símbolo do maior ou igual, a negação do maior ou igual vai ter que ser feita com o quê? Com o menor. O que a gente faz aqui? Você vai reparar que a gente vira o símbolo, na prática é isso. A gente vira o símbolo. Se o tracinho do igual estiver aparecendo, a gente tira. Se o tracinho do igual não estiver aparecendo, a gente coloca. Ficou claro isso? Olha para cá. Maior ou igual, como que eu nego isso? Troquei o maior pelo menor. E o tracinho do igual? O tracinho do igual eu tirei. Menor ou igual? Para desmentir o menor ou igual, o que eu fiz? Eu virei o símbolo.
troquei o menor ou igual pelo maior. Tinha o tracinho do igual? Então eu tiro o tracinho do igual, perfeito? Tá aqui o símbolo do maior que. Se eu quero desmentir o maior que, eu troco o símbolo. O símbolo do maior eu troco pelo símbolo do menor. Tinha o tracinho do igual? Não. Então aqui na negação eu coloco, ok? E assim a gente segue. O menor eu virei, trocando pelo maior. Tinha o tracinho do igual? Não. Então aqui eu coloquei. Para desmentir o diferente, vira o igual. E para desmentir o igual, vira o diferente. Para a gente fechar esse bloco, eu vou dar um exemplo aqui que já apareceu em prova, que era pedindo basicamente para o candidato verificar se isso aqui estava certo ou errado. Eu tinha lá uma sentença que dizia que 2 mais 3 era igual a 7. E ele propunha como negação para a sentença A proposição 2 mais 3 é igual a 5. Veja aí para mim o que você acha. Está certo ou está errado essa negação? Tenho lá uma sentença A que diz que 2 mais 3 é igual a 7. E tem uma negação de A que diz que 2 mais 3 é igual a 5. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui, do ponto de vista lógico, está errado. Por que está errado? Porque eu não mexo com os personagens da história. Foi a mesma coisa que eu falei agora há pouco no exemplo de Brasília. Ah, Brasília é capital do Uruguai. Eu posso trocar Uruguai por Brasil, dizendo que Brasília é a capital do Brasil? Não. Você não mexe com os elementos, você mexe com o verbo. Você desmente falando que Brasília não é capital do Uruguai. Então aqui, como que eu desmentiria que 2 mais 3 é igual a 7? Desmentindo o verbo. O verbo que fica implícito, olha, 2 mais 3 é igual a 7. Como que eu desminto que 2 mais 3 é igual a 7? Desmentindo o verbo. Dizendo que 2 mais 3 não é igual a 7. Desmentir dizendo que 2 mais 3 não é igual a 7 é a mesma coisa que desmentir dizendo que 2 mais 3 é diferente de 7. Então eu não mexo com o 2, com o 3, com o 7. Muita gente acha que para negar uma adição tem que se negar com uma subtração. Não tem nada a ver isso. Eu até entendo a lógica que você faz aí, de às vezes trabalhar com uma ideia de oposição, mas não é isso que eu preciso. Por isso que a gente está aqui, para organizar as ideias. A negação do igual é simplesmente o diferente. Então por que esse item aqui está errado? Porque aí eu teria que desmentir essa sentença que está aqui, olha, dizendo que 2 mais 3 teria que ser diferente de 7. Quero negar o igual? É o que está aqui, olha. A negação do igual tem que ser o diferente. Perfeito? Então, está vista aqui, na verdade estão vistas aqui algumas observações sobre o não. Bloco importantíssimo. O não, já falei, né? Uma palavrinha simples, mas quantas e quantas vezes a gente vai lidar aí com situações que envolvem negação. Então, se o que eu falei aqui para você aí do outro lado causou alguma dúvida, se teve algum problema, volte, me acompanhe novamente, feche esse bloco por aqui e aguardo você aí na sequência aqui do nosso curso dentro do Estratégia Concurso. Um forte abraço, valeu!